Uma das perguntas que eu mais recebo nos últimos tempos em bioinformática é sobre qual a contribuição da área no desenvolvimento da vacina de Covid-19. Então, nesse vídeo, eu vou explicar como a bioinformática tem sido útil no desenvolvimento de vacinas e, inclusive, agilizando esse desenvolvimento. Mais de 200 milhões de pessoas já contraíram o novo coronavírus e 4,5 milhões vieram a óbito. Com as altas taxas de transmissão do vírus, novas variantes têm surgido e têm renovado as nossas preocupações com relação às perspectivas dessa pandemia. A vacinação é uma promessa de solução definitiva para essa pandemia e retomada ao normal. Atualmente, há 8 vacinas que já foram aprovadas e estão sendo administradas globalmente. Mais de 2 bilhões de doses já foram aplicadas em todo o mundo, sendo 200 milhões aproximadamente apenas no Brasil. As vacinas, elas contêm partes do patógeno, que é o agente causador da doença, no caso, o novo coronavírus. Essas partes podem ser proteínas ou fragmentos dessas proteínas. A entrada desses componentes virais no corpo humano desencadeia a resposta imune. Basicamente, as nossas células produzem anticorpos e ganham também uma memória imunológica contra cada patógeno. Com relação às vacinas, há diversos tipos de vacina, diversas tecnologias que se usa para o seu desenvolvimento. Há aquelas vacinas que são baseadas no vírus atenuado. Há também outras vacinas que contêm o vírus completamente inativado. Há também vacinas que são baseadas em subunidades proteicas, ou seja, trechos das proteínas do vírus que, quando entram no nosso corpo, elas desencadeiam a produção de anticorpos. E mais recentemente, há também as vacinas de DNA ou RNA. Que são as vacinas de ácidos nucleicos. Essas vacinas, elas introduzem material genético nas nossas células. Esse material genético vai ser usado pelas nossas células para produzir proteínas como as do vírus. E essas proteínas vão desencadear, então, a resposta imune. Parece complexo? Bom, então como é que as vacinas para a Covid-19 elas foram desenvolvidas tão rapidamente? Primeiro, porque essas vacinas estão em constante desenvolvimento. Todas essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas com o tempo. Em segundo lugar, há um conjunto de dados vasto sobre os patógenos. Então já são conhecidos os genomas dos diversos patógenos, assim como as sequências e estruturas das proteínas. E isso agiliza bastante o desenvolvimento de vacinas também. O SARS-CoV-2, por exemplo, que é o causador da Covid-19, ele tem um genoma de aproximadamente 28 mil nucleotídeos, que produzem aproximadamente 30 proteínas diferentes. Essas proteínas têm as mais diversas funções para o vírus, entre elas compor o seu capsídeo viral, ajudar o vírus a infectar, a ingressar na célula humana e também a replicar. E essas proteínas elas já são bem conhecidas. A proteína Spike, por exemplo, é uma proteína que o vírus utiliza para infectar a célula humana. Ele interage com uma proteína que está na membrana da célula humana e através dela consegue ingressar na célula. Essa proteína Spike, principalmente, é uma das que vão interagir com os anticorpos das pessoas que já tiveram a Covid ou que foram vacinadas. Então, ela é um dos principais alvos para o desenvolvimento das vacinas. Então, as vacinas, elas foram desenvolvidas com base em várias proteínas, mas principalmente tendo em vista a proteína Spike e os seus fragmentos. Então, a proteína Spike e seus fragmentos podem ser utilizados como antígenos para o desenvolvimento de vacinas. Mas que trechos especificamente? Como é que a gente pode identificar esses trechos? Bom, os epítopos, eles são o menor trecho dos antígenos que podem ser usados para desencadear uma resposta imune. Ou seja, eles são regiões que são reconhecidas pelos nossos linfócitos, que são células de defesa, e também pelos anticorpos. Um epítopo é um pequeno trecho de proteína que tem em torno de 3 a 10 aminoácidos.
Pensando que a proteína spike tem em torno de 1.200 aminoácidos, como é que um cientista que está desenvolvendo uma vacina poderia selecionar os epítopos mais promissores? Bom, se a gente fosse tentar na força bruta, como a gente chama na ciência da computação, a gente teria que avaliar em laboratório todos os possíveis epítopos de uma proteína, por exemplo, a spike. Se a gente fosse fazer uma busca exaustiva, avaliando todos os epítopos de tamanho 3, a gente teria aí em torno de 1.000 possibilidades. Mas lembre que a gente teria que avaliar também os epítopos de tamanho 4, 5, 6 até 10, o que nos daria em torno de 10.000 possíveis epítopos. Bom, vocês devem imaginar que é um número muito grande e muito trabalhoso para ser testado em laboratório na força bruta. Então, para que a gente seja capaz de desenvolver vacinas multiepítopos, que são essas vacinas baseadas em uma combinação dos epítopos do vírus, seria preciso de um método que nos ajudasse a identificar os epítopos mais promissores. Mas esses métodos, eles existem e algoritmos são implementados com base neles. É aí que entra uma área que é chamada de imunoinformática. A imunoinformática, entre outras coisas, estuda métodos de predição de epítopos. Basicamente, a pergunta aqui é possível usar dados de epítopos conhecidos de outros patógenos que alimentem modelos, ou que treinem modelos de aprendizado de máquina, de forma que a gente possa fazer a previsão de epítopos promissores para um novo patógeno? Então é assim que a bioinformática tem contribuído para o desenvolvimento de vacinas. Modelos são desenvolvidos que recebem como entradas as sequências de epítopos conhecidos para outros patógenos, assim como características diversas desses epítopos, como por exemplo propriedades físico-químicas dos aminoácidos, como a carga, o volume, a polaridade. Então esses dados eles são usados como entrada em modelos de aprendizado de máquina e o resultado desses modelos são epítopos candidatos promissores para o desenvolvimento de vacinas. Então é possível sim prever epítopos que sejam bons candidatos, que tenham um alto potencial antigênico. Da mesma forma, é possível prever também se esses peptídeos têm algum potencial alergênico. Então, o interessante aqui é que a gente selecione epítopos que tenham alto potencial antigênico e baixo potencial alergênico, por exemplo. Uma vez que a gente tenha selecionado os epítopos candidatos, vem então uma nova etapa para a bioinformática. Esses epítopos eles são colados através de pequenas sequências de peptídeos chamadas linkers ou ligadores. Com isso, a gente produz uma proteína multiepítopo candidata. A gente usa então técnicas de modelagem molecular para construir um modelo teórico dessa estrutura e usa métodos de docking molecular para fazer a ancoragem dessas proteínas candidatas em proteínas do ser humano que são conhecidas por serem desencadeadoras ali da resposta imune. Então a bioinformática vem também nessa segunda etapa como uma forma de selecionar aquelas proteínas multiepítopos que tenham maior afinidade com as proteínas humanas e que possam desencadear a resposta imune. Então note que a bioinformática ela tem atuado aí como um importante funil que nos aponta epítopos mais promissores para o desenvolvimento das vacinas. Como é que ela faz isso? Ela faz isso com base num vasto volume de dados disponível sobre genes, sobre proteínas, sobre sequências e sobre estruturas, e ela faz isso de forma a reduzir bastante o trabalho experimental necessário, os recursos financeiros necessários também e o tempo para o desenvolvimento de novas vacinas. Bom, então se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com os colegas que possam se interessar por esse tema e não deixe de seguir também o canal para ver os próximos vídeos sobre bioinformática.